meu nome é Poliano Bastos, eu sou professor da FUCAP, sou membro do Comitê Educacional em Sustentabilidade da Ampconte e nesse vídeo eu vou fazer um resumo sobre a norma 9 IFRS S1, que trata dos requisitos gerais para divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. O objetivo da IFRS S1 é exigir que entidades como organizações e empresas forneçam informações financeiras relacionadas à sustentabilidade que reflitam como as entidades dependem e afetam os recursos e relacionamentos que são relevantes para a sustentabilidade. Como isso pode gerar riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade que possam afetar as expectativas que as entidades têm sobre os fluxos de caixas futuros, o acesso ao financiamento e o custo de capital de uma entidade no curto, médio e longo prazo. Precisamos ter em mente que essas informações elas devem ser úteis na tomada de decisões sobre o fornecimento de recursos a uma entidade. Nesse sentido, o escopo da IFRS S1 é amplo. Ela se aplica a todas as entidades que preparam relatórios financeiros com base nas IFRS, com exceção de pequenas e médias empresas. Isso significa que uma quantidade bem grande de organizações precisará aderir a essas normas de sustentabilidade. Os fundamentos conceituais incluem 4 pilares. O primeiro pilar é a apresentação justa, que significa divulgar informações de forma clara, concisa, equilibrada, coerente e compreensível, sem omitir, distorcer ou obscurecer informações que sejam materiais para a tomada de decisões. Na sequência, temos a materialidade, que significa divulgar informações relevantes para decisões dos investidores. A materialidade é uma questão de julgamento profissional, que depende da natureza e magnitude dos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, bem como do contexto e das circunstâncias da entidade. O terceiro é a entidade de relatório, que é a definição de quem deve divulgar essas informações, requerendo que uma entidade divulgue informações sobre si e no mesmo período que as demonstrações financeiras correspondentes, e que a entidade se considere o escopo de sua cadeia de valor em relação aos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Por fim, temos a informação conectada, que mostra as conexões com as demonstrações financeiras, assegurando a consistência entre as informações de sustentabilidade e as financeiras. Quando nós pensamos no conteúdo principal da IFRS S1, ele se alinha à estrutura do TCFD, abordando as 4 áreas essenciais para entender como as empresas gerenciam e reportam aspectos de sustentabilidade. A primeira delas são as informações de governança, para entendermos os processos, controles e procedimentos de governança que a entidade usa para monitorar, gerenciar e supervisionar os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Um exemplo disso é informar se há um órgão de governança, tipo um conselho, um comitê, ou se há uma pessoa responsável pela supervisão dos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Na sequência, temos as informações sobre estratégia, que nos permitem entender se a estratégia da entidade para gerenciar riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade está adequada, como, por exemplo, a resiliência da estratégia e do modelo de negócios da entidade em relação a esses riscos, a divulgação se há avaliações qualitativas e quantitativas da capacidade da entidade de se ajustar às incertezas decorrentes desses riscos, incluindo informações sobre como a avaliação foi realizada e seu horizonte temporal. A terceira área são as informações sobre gerenciamento de riscos, para entendermos os processos da entidade para identificar, avaliar, priorizar e monitorar os riscos e oportunidades. Para identificar, avaliar, priorizar e monitorar os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, informando se e como esses processos são integrados ao processo geral de gerenciamento de risco da entidade. Por fim, temos a área de métricas e metas. Para que seja possível entender o desempenho da entidade em relação aos seus riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, incluindo o progresso em relação a quaisquer metas que a entidade tenha estabelecido e quaisquer metas que seja obrigada a cumprir por lei ou regulamento. Os requisitos gerais para a preparação e divulgação das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade incluem 5 aspectos centrais. O primeiro são as fontes de orientação, que são os padrões de divulgação de sustentabilidade do IFRS, por meio das normas específicas para cada tema de sustentabilidade, que estabelecem os requisitos de divulgação para os temas específicos, como é o caso da IFRS S2, que trata do clima.
Na ausência de um padrão aplicável, a entidade deve usar como fontes de orientação as que sejam reconhecidas e amplamente utilizadas, como o SASB, o GRI, o CDP e o CDSB. O segundo aspecto é a localização das divulgações, que pode ser dentro das demonstrações financeiras, se forem relevantes para a compreensão da posição financeira, do desempenho financeiro ou dos fluxos de caixa da entidade, dependendo da relevância e da confiabilidade dessas informações, ou fora das demonstrações financeiras, se não atenderem a esses critérios, mas ainda forem materiais para a compreensão das perspectivas da entidade. Na sequência, temos o momento do relatório, que deve ser o mais próximo possível das demonstrações financeiras. Se informações financeiras relacionadas à sustentabilidade forem divulgadas em um período diferente de 12 meses, a razão para tal deve ser explicada. O quarto aspecto trata das informações comparativas, que são informações financeiras relacionadas à sustentabilidade de períodos anteriores que uma entidade deve divulgar junto com as informações do período atual. O objetivo disto é permitir aos usuários da informação de fazerem comparações. O último aspecto é a declaração de conformidade, que deve indicar se as informações estão em conformidade com os padrões de divulgação de sustentabilidade da IFRS. Assim, podemos ver que a IFRS S1 introduz requisitos abrangentes para a divulgação de informações financeiras de sustentabilidade, fornecendo mais transparência para investidores. E que as empresas devem começar a se preparar agora para implementar essa norma. Obrigado.